Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast direto da 31ª Agri Nordeste, aqui na Carreta Agro pelo Brasil. Neste dia nós vamos contar aqui com a presença do Dr. Danilo Cabral, que é superintendente da SUDENE, e também a presença do presidente da Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco, o Dr. Pio Guerra. Meus pais, meus irmãos fizeram política nessa região, conviveram com os pais, com Danilo e com todos eles, e com eles aprendemos a admirar ainda mais a competência, a seriedade, a simpatia de Danilo. Eu fico então muito honrado de poder estar ao seu lado para ouvi-lo falar sobre a SUDENE, que é um organismo tão importante, tão valioso para todos os nordestinos. Então ter à frente da SUDENE uma pessoa jovem, dinâmica, empreendedora, que conhece a vida pública, que conhece o empresariado, que conhece a região, que conhece o agrícola, o urbano, a vida nordestina, certamente é uma contribuição que a classe política pernambucana mais uma vez dá a esse organismo. Então, Danilo, muito prazer em estar com você. Espero que você possa trazer algumas informações adicionais que dê a todos que participam uma noção mais completa do que é a SUDENE, do que você pretende fazer pela SUDENE. Doutor Danilo, seja muito bem-vindo a esse podcast, fico muito à vontade. E a gente queria iniciar perguntando um pouco, né, sobre o que a SUDENE tem hoje, como a SUDENE tem trabalhado hoje, especificamente o setor agropecuário pernambucano. Bom, muito bem-vindo. Cumprimentar Alexandre, satisfação estar aqui junto com você, cumprimentar meu querido amigo Pio Guerra, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando também aqui de forma virtual, né, falar da alegria de estar aqui presente, né, a SUDENE presente mais uma vez na abertura da 31ª Agri Nordeste, 31ª Agri Nordeste. Desde o ano passado que a gente já tem aqui uma parceria, né, que foi feita a partir desse reencontro, eu diria, que a gente fez com essa figura muito querida, né, como ele falou aqui, né, de Pio Guerra, né, a relação que a gente tem anterior a gente está na SUDENE, né, uma relação de caráter pessoal, familiar, né, e a vida nos fez nos encontrar de novo, agora à frente da SUDENE, e ele, como sempre, liderando aqui no nosso estado e no Nordeste, esse importante segmento, né, que fala para a agricultura, a pecuária, enfim, de toda a nossa região. Dizer que a SUDENE, nesse momento, na verdade, desde que a gente assumiu a direção dessa importante instituição, a gente sempre colocou como um principal desafio da gente, Alexandre, reconectar a SUDENE. A SUDENE, ela sempre teve um papel relevante na história do nosso Nordeste. Ela está completando esse ano 65 anos. Lá atrás foi fundada por Juscelino Kubitschek, sob a inspiração do paraibano Celso Furtado, com o papel de reduzir desigualdades. A gente tinha lá atrás, e ainda tem, um Nordeste que tem diferenças de desenvolvimento em relação às outras regiões, mas não somos mais aquele velho Nordeste. Eu gosto sempre de falar isso de partida, Pio, porque muitas vezes as pessoas ainda querem colocar o Nordeste como uma parte do problema do Brasil. E o Nordeste já mostrou há muito tempo que ele é parte da solução desse país. No primeiro governo do presidente Lula, lá atrás em 2002, e nos 18 anos seguintes, o Brasil cresceu 53% do PIB e o Nordeste brasileiro cresceu, o Brasil cresceu 46% do PIB e o Nordeste cresceu 53% do PIB. Isso é um dado objetivo que a gente ajuda o Brasil a se desenvolver. E a gente está nesse momento, sob a liderança do presidente Lula, tentando coordenar esse conjunto de ações que estão sendo colocadas pelo governo federal, em parceria com estados, em parceria com o setor produtivo, em parceria com aqueles que estão na universidade, fazendo pesquisa, ciência, em parceria com a sociedade civil organizada, para que a gente possa aproveitar um novo momento, uma nova oportunidade que tem o Nordeste. Quem olha o Nordeste hoje, vê que a região tem um conjunto de potencialidades em todas as áreas da economia. A gente vai falar aqui da agricultura, da pecuária, mas se você olhar para a energia, por exemplo, sim, a gente já tem hoje o Nordeste sendo responsável por 83% de tudo que é produzido de energia limpa do Brasil. Isso está fundamentalmente no interior do Nordeste brasileiro também. A agricultura e a pecuária são segmentos estratégicos que fazem parte, inclusive, da tradição, né, daquela força da economia que o Nordeste sempre teve nos diversos segmentos da economia, mas que também nesse processo ele se atualizou, ele se modernizou.
A agricultura hoje tem não só a agricultura familiar, que é muito importante, né, que fala para, enfim, uma parcela expressiva da população que está no mundo rural, mas vai também a agricultura irrigada, que hoje é dos orgulhos, né, do nosso Brasil, inclusive, para exportação. A gente tem hoje regiões do Nordeste que estão sendo desenvolvidas lá no Maranhão, no chamado Matopiba, né, que hoje também já fala para o mundo, no sul da Bahia desse mesmo jeito, e aqui em Pernambuco também. Ou seja, são esse conjunto de oportunidades que a gente tem que procurar aproximar a instituição, a SUDENE, para ver como a gente pode ajudar quem quer empreender. É essa a tarefa, esse o desafio que nós recebemos do presidente Lula. O presidente tem uma atenção especial com a região, por ser filho dessa região, por lá atrás já ter mostrado compromisso com ela, né, pelo Nordeste ter feito gestos também na sua trajetória de vida, e a gente quer ajudar o presidente Lula a coordenar esse conjunto de ações e chegar junto de todos os ambientes e todos os atores que são importantes. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei na SUDENE, e esse desafio que eu estou colocando de forma muito persistente, é reaproximar a SUDENE. Quando eu cheguei na SUDENE, Pio, tinha gente que ainda chegava para mim e dizia: a SUDENE existe ainda? Para mim a SUDENE tinha fechado, nunca mais tinha ouvido falar da SUDENE. Porque de fato ela se desconectou um pouco desse diálogo. Então a tarefa que a gente tem feito é de reconectar. E nós não poderíamos deixar de estar presente, né, em mais essa edição da Agri Nordeste. Pelos números, né, que ela representa, não só de agora, mas esse ano já mostrando mais uma vez, enfim, já na partida, né, que vai ser novamente um grande sucesso. São mais de 300 expositores, 340 expositores, mais de 40 mil pessoas circulando por essa feira, né, com representações de todo o Nordeste brasileiro, desde a cooperativa até o Sindaçuca, que eu vejo aqui presente, ou seja, desde o pequeno ao grande, daqueles que falam para a agricultura, daqueles que falam para a moda, né, daqueles que falam para a gastronomia. São segmentos que dialogam com o ambiente do mundo rural, que estão aqui presentes, que estão tendo acesso ao crédito, porque aqui estão as instituições de crédito, que estão tendo acesso à formação, porque aqui tem muitas oficinas, que está levando conteúdo para que as pessoas possam agregar valor ao seu negócio. Então é esse o papel que a gente vê aqui, o objetivo mais uma vez sendo cumprido. Eu quero aqui parabenizar mais uma vez a figura do meu querido amigo Pio Guerra, né, por comandar isso. Eu sei que isso aqui não é fácil. A gente já conversou isso, acho que desde o ano passado, quando você foi lá a primeira vez falar comigo. Eu digo: Pio, tu é um gigante, porque imaginar você organizar tudo isso aqui, agora que está pronto, as pessoas acham que é simples, que é fácil, está tudo montadinho, mas isso exige capacidade de trabalho, de liderança, de juntar gente, né, de botar gente para acreditar no mesmo sonho que você acredita, né, e ele é o grande condutor desse processo. E diga-se de passagem, né, doutor Pio, 31 anos consecutivos, sem nenhuma... Só o ano da pandemia, que foi um ano da pandemia, né? Quem foi o primeiro a fazer depois da pandemia. O primeiro autorizado foi aqui. Exatamente. Danilo, aproveitando essa sua observação aí dessa visão, inclusive, como você bem mencionou, de olhar para o pequeno, para o médio, para o grande, sobretudo no setor agropecuário, qual a sua leitura, qual a visão que você revela no sentido do apoio da SUDENE por meio dos seus programas também, para a produção, ainda que de pequena escala? Pernambuco tem hoje em torno de 310 mil propriedades rurais, e há um número considerável delas que são classificadas como de pequeno porte, né? Então, mas é uma turma que tem uma contribuição importante, é a maioria, não é isso, Pio? Não é isso. Então, exatamente, qual o olhar, qual a estratégia, as diretrizes, né, que a SUDENE tem também para esse universo? Olha, Alexandre, essa pergunta tua é muito importante, porque inclusive é uma orientação do presidente Lula, tá? Que ele está determinando ao conjunto dos instrumentos de financiamento, né, que nós temos aqui na região. A gente tem que olhar, como a gente disse, para aqueles que são grandes, mas tem que olhar para a base da economia, que fala para milhões de nordestinos que estão aqui. Então, qual é o papel da SUDENE, por exemplo, na regulamentação e na parceria com o Banco do Nordeste do FNE? O FNE é o principal instrumento de financiamento que a gente tem aqui na região. Só no ano de 2024, a gente tem uma expectativa de que vão ser investidos via Banco do Nordeste, SUDENE de Banco do Nordeste. Amanhã o presidente Paulo Câmara vai estar por aqui presente também, né? É um grande parceiro, o principal parceiro nosso na execução das políticas. A SUDENE define as regras
como o Banco do Nordeste opera o FNE. É esse o papel da Sudene, até para que as pessoas compreendam. O que é que a Sudene faz, o que é que o Banco do Nordeste faz. A Sudene, ela tem... Porque a Sudene empresta dinheiro, né? É isso. Mas ela diz como o dinheiro tem que ser emprestado. Perfeito. É esse o papel da Sudene. E quem diz isso é o Conselho Deliberativo, que é formado pelos 11 governadores, porque a Sudene tem os 9 governadores do Nordeste, mais o Espírito Santo e Minas Gerais, que são regiões que têm muita identidade com nossa região Nordeste, com a representação do setor produtivo. A CNI está lá, a gente tem representação, a CNA está com assento lá, a CNA tem assento, ou seja, ela decide, ela junto com governadores e com a representação dos prefeitos e dos trabalhadores da agricultura, porque tem a representação dos empresários e tem a representação dos trabalhadores. Esse conjunto decide como aplicar o dinheiro. Isso é feito anualmente. No próximo dia 6 de dezembro, a gente vai ter a última reunião do CONDEL deste ano, que vai dizer como o FNE do próximo ano deve ser aplicado. Então, a partir disso, o Banco do Nordeste recebe essas regras e vai procurar todos aqueles que querem investir na região, e já com os critérios definidos. Só para te dar um dado, como é que o pequeno está sendo olhado? De 23 para 24, a gente destinou no FNE, saímos de 51% dos recursos para 62%. Ou seja, a maioria dos recursos, e isso aí está dentro das políticas que o banco opera, Crédito Amigo, Pronaf, não sei o que, ou seja, tem várias políticas de microcrédito que o Banco do Nordeste opera a partir da decisão tomada que esse recurso, esse percentual deve ir para esse ambiente. Essa é uma forma que a gente mostra, de caráter objetivo, né, que olha para aqueles que estão lá na ponta. E aí olhando todo mundo, desde o pequeno, as cooperativas, a gente tem tido uma atenção muito especial, né, com esses que estão nas associações, nas cooperativas, né, porque, via de regra, são elementos que mobilizam ali um conjunto de atores. A gente acabou de visitar aqui, eu tive com o Pio, visitando a Coates. Coates é uma cooperativa que a Sudene apoia, que está aqui, a gente passou ali, né, que produz mel, que produz outros insumos que vem ali em Barreiros, a Coates. Tá? Sim, sim. Ou seja, ela tem incentivo da Sudene para poder fazer pesquisa, para poder fazer ciência, para poder ter acesso a crédito, porque é isso que a gente tem que fazer. Você tem recursos para botar para fazer pesquisa, a Sudene pode ajudar. Você quer desenvolver um equipamento? Por exemplo, tem uma empresa na Paraíba, Pio, não sei se acho que você já conhece, chamada Laboremos. A Laboremos, ela... Não é para palma forrageira? Isso, aquele debate que a gente falou da palma forrageira. Lá atrás, a Laboremos chegou com uma proposta para desenvolver um equipamento que ajudasse a coletar a palma forrageira, a produzir de forma mais rápida e intensa. Certo. A Sudene deu recursos para ele fazer a pesquisa e desenvolver o protótipo desse equipamento. E depois a Sudene financiou ele a desenvolver esse equipamento. E hoje a Laboremos está produzindo máquinas para poder ajudar aqueles que estão lá na agricultura familiar ou no semiárido que trabalham com a palma forrageira. É uma das parcerias que foi Pio e que inclusive que levou esse debate. Eu quero aqui fazer esse registro, esse tema da palma forrageira, né, que é um tema que ele conhece de forma profunda, e eu procuro escutar. Eu gosto de conversar com gente que conhece do assunto, porque a gente tem que saber falar, mas tem que saber ouvir. Foi dessa forma que eu aprendi a fazer as coisas da vida. E foi conversando com ele que a gente entendeu que era importante a gente estimular esse ambiente da palma forrageira, inclusive com essa iniciativa. Perfeito. Tem alguma consideração, Pio? Estou só degustando essa fala. Mas realmente, essa questão da palma é fundamental na convivência produtiva, né? E fala do território, deixa eu dizer, para um território, exatamente, essa coisa do semiárido. Isso. Quando a gente concebeu o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, no ano passado, que ele está sendo executado, a gente colocou o território do semiárido, que é o território... Houve uma revisão, não foi? Isso. Dessa área de... Na verdade, houve uma proposta de revisão para retirar municípios que estavam dentro da área do semiárido. E o que é que nós pactuamos, inclusive aprovado pelo CONDEL, pelo Conselho Deliberativo? A gente propôs, foi que não mexesse nesse momento, nesse território. A gente estava vivenciando, e ainda está aí, um resquício aí do El Ninho, ninguém sabia direito as consequências do que era isso, e aí você mexer, porque tinha alguns estudos que apontavam que determinado município não precisava mais estar no território e tal, e aí de forma consensada, todos os governadores... foram incluídos, Limoeiro... Isso. Nós não tiramos, mas incluímos. Tá? Nós, até para respeitar esse período de transição, mas reconhecendo que já tinha outros que mereciam estar dentro, a decisão que o CONDEL tomou, repito, com a participação inclusive da CNA,
né? Foi assim, ó, não mexe nisso agora não, deixa passar mais um pouco, e aí até agora, o começo do próximo ano, a gente continua com essa situação estabilizada. Vamos aguardar o que vem na próxima reunião para ver como a gente vai conduzir em torno disso. Para o nosso espectador entender, né, de uma forma geral, uma decisão como essa, ela tem uma repercussão direta, né? Porque a partir do momento que o município não mais estaria dentro da... Ele passa a ter uma condição que muitas vezes não privilegia ele, por estar naquela área, para ter acesso, às vezes, a um crédito numa condição melhor, a uma política que o governo desenvolva, mas que olha aquele território semiárido como um território que tem que ter uma condição diferenciada. Então é por isso que é importante... Para os municípios, claro, o ideal é ele não ter problema, não precisar disso, mas se ele está lá no território, que a gente sabe, né, que pelas as suas características geográficas, econômicas, sociais, enfim, merece ter uma atenção especial, então ele tem que ter uma condição especial de acesso às políticas públicas. É por isso que é importante estar dentro da área delimitada pelo semiárido, e quem delimita isso é a SUDENE. Perfeitamente. Danilo, a gente tem perguntado aqui, discutido um pouco com todos os nossos participantes do podcast, a questão da visão de futuro das suas instituições, das suas empresas, enfim. E eu não queria também fazer essa boa provocação aí para a SUDENE. Como você, né? Como você enxerga, o que é que você vislumbra no horizonte aí de médio e longo prazo, esse exercício, essa prática, essa contribuição da SUDENE realmente no desenvolvimento do Nordeste? Olha, a visão, né? Essa tua pergunta é muito importante, né? E vem, assim, no momento que a gente está completando 65 anos, esse mês de novembro, a SUDENE só completa 65 anos da sua instalação. E é importante a gente renovar essa visão. A gente acabou de construir um novo planejamento estratégico que foi consolidado nesse Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. E ele constrói ali uma visão que a gente quer do Nordeste, né? Um Nordeste inovador, um Nordeste que respeita a sua biodiversidade, que respeita a sua cultura, né, que fortaleça as instituições e que dê qualidade de vida à sua gente. Essa é uma visão de futuro, né, você projetando isso para o Nordeste. E estabeleceu ali um conjunto de diretrizes, de princípios, né, de eixos que nós queremos priorizar por saber que é importante. Então a educação é importante, o desenvolvimento social é importante, o desenvolvimento produtivo é importante, o meio ambiente é muito importante, a gente tem que preservar essa rica diversidade do nosso território, a gente tem que ter uma capacidade governativa de interagir com aqueles outros atores, com as universidades, com os municípios, né? E dentro disso tem um conjunto de programas. Tudo isso, Alexandre, ele foi construído esse plano e ele está hoje, esse é um avanço do governo Lula. O PPA, que foi encaminhado ao Congresso Nacional e já é uma lei, ele prevê aí quase 700 ações que estão presentes no plano, já com orçamento previsto para os próximos anos reservar para essas ações. Por que eu digo isso? Porque às vezes você pensa, acha um documento bonito e acaba assim, mas tá bom, é isso, e daí? Como é que vai tirar isso do papel? Então nós temos um PPA que dialoga também com esse papel aí. Agora, do ponto de vista institucional, falando para a instituição SUDENE, né, assim, o que eu rogo, né, que a nossa passagem, a gente consiga, eu acho que é resgatar a percepção da população da importância dessa instituição. A SUDENE, repito, quando você fala da SUDENE ali, as pessoas sempre falam com um olhar para trás, com um saudosismo da que foi aquela instituição, dos grandes debates que nós tivemos ali no Conselho Deliberativo da SUDENE, dos governadores fazendo verdadeiras disputas boas políticas naquele espaço, de recursos que chegavam muito ao desenvolvimento do Nordeste, e a gente foi perdendo, e aí não foi especificamente a SUDENE, né, o Estado brasileiro foi perdendo a sua capacidade de planejar, de pensar, e foi diminuindo esse espaço, e a percepção das pessoas delas é que a instituição chegou a fechar, para você ver como foi. Eu digo, Pio, falo sempre, ainda hoje eu tive agora há pouco nesse evento com o pessoal da Bateria Moura, que também é parceira da SUDENE, né? E quando eu cheguei na SUDENE, ainda tem hoje gente que diz que cada vez mais, graças a Deus, está deixando de acontecer. Então, as pessoas se perguntam se a SUDENE existe ainda. Para mim ela nem existia mais. Eu vejo aquele prédio que está ali na universidade, que não pertence mais a gente, pertence à universidade, mas as pessoas olham aquilo ali e acham que a SUDENE fechou. Não, a SUDENE está viva, está no dia a dia das pessoas, e muitas vezes as pessoas não percebem que ela está ali. Vou dar um exemplo. O aeroporto do Recife está lá, sendo todo reformulado, né? Todo modernizado, tem um investimento ampliado pela AENA, que foi a que recebeu a concessão do aeroporto. Ali tem recurso da SUDENE, tem 500 milhões de reais que estão investidos ali.
há pouco mais de 20 dias, a gente aprovou incentivo fiscal para a ENA, para poder botar dinheiro ali dentro também. Mas as pessoas não sabem que a Sudene está ali. Então, a nossa tarefa também, além de fazer, é comunicar. Comunicar, né? Aquela história da galinha e do pato, né? Enfim, a gente hoje está mais com o olhar do pato. Seu conterrâneo Chacrinha, né? Isso, exatamente. Quem não se comunica, se trunca, né? Então, é verdade. O sonho é quando sair da instituição, e vai chegar um dia, naturalmente vai chegar, mas que a gente olhe para trás e eu consiga dizer, olha, a Sudene não está mais no mesmo lugar que ela estava quando a gente chegou lá. Eu acho que esse que é o desejo que eu tenho. Muito bem. Nosso podcast já está caminhando para o final, mas eu queria fazer só muito bom. Uma provocação. Mas não, fica à vontade. Doutor Danilo fez referência em algum momento nas nossas conversas sobre uma tratativa que ele está desenvolvendo com a Federação das Indústrias, da Agricultura, do Comércio, de rediscutir um planejamento para Pernambuco. Aborde esse assunto, por favor, Danilo. Pio, muito importante essa sua lembrança, e eu queria aqui de partida dizer que ele foi também um indutor desse debate, tá? Nesse processo de escuta que a gente tem feito aqui, eu tenho uma preocupação, Alexandre, né, que claro que o nosso olhar é para o conjunto do Nordeste, entendendo o Nordeste até Minas e Espírito Santo. Nosso papel institucional é olhar esse conjunto. Mas é natural, o coração diz isso, que a gente tem uma preocupação especial com a nossa terra, com Pernambuco, né, para que Pernambuco também possa aproveitar esse conjunto de oportunidades, né, que a gente vê chegar em todo o Nordeste. Às vezes a gente vê ali alguma pessoa que diz, eita, o Ceará já está desse jeito, a Paraíba já está desse jeito, a Alagoas já está desse jeito, Bahia está desse jeito. Isso causa uma inquietação para a gente que é pernambucano, porque a gente tem no nosso DNA essa grandeza, né? Pernambuco nasceu para liderar. Pernambuco não nasceu para ser liderado, Pernambuco nasceu para liderar. É esse espírito que a gente sempre teve aqui na nossa região, desde a chegada dos portugueses aqui. E aí, o que é que a gente articulou a partir dessa provocação que foi feita, sobretudo, por aqueles que fazem o setor produtivo? A gente precisa atualizar o pensamento de Pernambuco. Nós precisamos colocar um horizonte. Você acabou de me perguntar o que é que você pensa para o Nordeste. Eu acabei de falar, a gente tem um planejamento estratégico, tem uma visão, tem uma missão, tem diretrizes, tem eixos, tem programas, tem recursos, tem indicadores. Nós precisamos atualizar esse pensamento de Pernambuco, né? E a Sudene está se colocando à disposição. Nós já fizemos esse diálogo não só com o Pio, mas também com o setor da indústria, com o setor do comércio, para que a gente constitua um grupo e a partir desse grupo a gente possa dar o suporte para estabelecer um planejamento que fale para Pernambuco, não só para os próximos 4 anos, mas que fale para Pernambuco para os 40 anos seguintes. Para que a gente olhe o que é que nós queremos chegar lá na frente. O Brasil precisa recuperar essa capacidade de pensar e está sendo recuperada. Mas Pernambuco precisa também se incorporar nesse movimento, de forma até mais proativa. Nós temos um capital político enorme. Nenhum estado da federação, talvez, tenha tudo o que tem Pernambuco do ponto de vista do capital político. Nós temos 5 ministros de estado dentro do governo do presidente Lula. Nós temos uma bancada que tem expressão no Congresso Nacional. Nós temos um setor produtivo que é atuante, que lidera. Né? Nós temos universidades. Aí, agora há pouco saiu o resultado do ranking das universidades federais. A Universidade Federal de Pernambuco é uma das melhores do Brasil, está entre as 10. Ou seja, o que é que precisa? Precisa juntar todo mundo. Precisa integrar. É deixar de lado, às vezes, até pequenas diferenças que ficam alimentando, enfim, uma coisa que não soma, né? E vamos pensar Pernambuco de forma estratégica. A Sudene está à disposição disso. Nós vamos botar recursos, inclusive, para financiar esse planejamento. Tá? É essa a decisão que nós já tomamos. Nós estamos dialogando, aguardando só os fatos chegarem lá, porque eu entendo e acho que é importante, eu acredito muito quando vem de lá para cá. O papel da gente é induzir, é estimular, é juntar, né? Mas esse é um movimento que tem que ser feito pela sociedade. Eu não acredito em planejamento nenhum que ele não seja legitimado por quem está lá na ponta. E é por isso que eu defendo que todo esse conjunto de atores, setor produtivo, academia, universidade, sociedade civil organizada, os gestores públicos, eles constituam esse comitê, esse ambiente, e a partir disso a gente pense e organize um dia a dia, porque não pode ser também um documento que o cara pense, faça um documento bonito e depois disso as coisas não funcionem. Eu acredito quando tem monitoramento, quando tem prazo, quando tem meta, quando tem indicador, quando tem dinheiro colocado ali. É isso que a gente precisa construir. Nós vamos participar disso. Esse é um legado que eu quero deixar na minha passagem como superintendente da Sudene, é de quem passou por ela, olhou o Nordeste, mas olhou Pernambuco e deixou ali uma contribuição para o futuro de Pernambuco. Muito bem. Muito bem. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, né,
Primeiro a presença do Dr. Piguer, que nos honra demais aqui no podcast. A Danilo, doutor Danilo, pela... Tira esse doutor, rapaz, eu sou médico não. Pela forma didática, prática e principalmente, Danilo, comunicando de forma clara para a sociedade o papel da instituição, né? Para a gente aclarar tudo isso. E a todos os nossos telespectadores aí pela audiência, né? Para que a gente possa cada vez mais avançar no sentido de propagar as informações úteis e importantes, no caso aqui específico nosso, da realidade pernambucana. Muito obrigado aos senhores e pela audiência também. Até mais.